vamos definindo aqui, vamos entendendo melhor sobre as oportunidades aqui relacionadas às indústrias de base florestal, né? Eu até coloquei aqui algumas fotos para exemplificar, né? A gente tem aqui uma primeira foto relacionado à produção de carvão, né? Não sei se vocês estão enxergando o meu mouse aí, mas não tem problema não, tá? Então, relacionado às indústrias de base florestal, eu coloquei alguns exemplos aí de cadeias produtivas na parte industrial, né? Que tem a necessidade de produção, tem a necessidade de insumos, tem a necessidade de produtos de origem florestal, né, que vão alimentar essa cadeia produtiva, né? Então, até coloquei alguns exemplos para vocês verem, né? Por exemplo, carvão. Aí eu também coloquei um exemplo aí de celulose, essa mão aí segurando um produto, polpa de celulose. Na parte de baixo aqui tem produção de madeira serrada, painéis. E aí logo abaixo aqui tem produção de cavaco, né? Ou seja, tudo isso são elementos, são insumos que alimentam as indústrias de base florestal, né? Então, todas essas indústrias, elas têm geração de produtos diversos que vão atender determinadas demandas e necessidades da população, né, de maneira geral, e tudo isso tem a necessidade de produtos oriundos da floresta, seja floresta nativa ou plantada, né, mas, de todo modo, tudo isso vai alimentar as indústrias, tá? Então, é muito importante você também saber prestar serviços nessa área, porque quando você sabe prestar serviços nessas áreas de produção de insumos que vão alimentar as indústrias, você consegue, né, atender toda essa necessidade da cadeia produtiva do início ao fim, tá? E eu até separei aqui alguns principais tópicos, elementos desses tipos de levantamento, desse tipo de inventário que você precisa fazer em cada um desses casos, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, quais são as principais informações a serem levantadas nesses casos? Nesse caso, você vai fazer, por exemplo, um inventário florestal pré-corte, né, que é para determinação de volume total a ser explorado, ou seja, uma floresta que vai alimentar uma indústria, essa floresta ela vai ter ali uma determinada geração num quantitativo de biomassa. Então, você vai ter que fazer um inventário florestal pré-corte. Você vai ter que prestar informação em relação à biomassa, né, ou seja, quantidade de material energético. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, tem muitas indústrias que utilizam carvão no seu processo produtivo, né? Por exemplo, indústrias de etanol, né? Indústrias que produzem aí, por exemplo, tijolo, né? Que são cerâmicas, que utilizam material energético. Todas essas indústrias, elas são alimentadas muitas vezes por biomassa energética, né? Na forma de lenha. Então, você vai ter que fazer um inventário florestal também nesse sentido. Também, dependendo do caso, você vai ter que trazer informações sobre cadeia de custódia de produtos e subprodutos a serem gerados, ou seja, estudos de rendimento e perdas, de campo até a produção dos produtos e subprodutos, ou seja, se aquela floresta vai alimentar uma indústria, quanto melhor for o rendimento da produção daquela floresta, melhor vai ser o abastecimento daquela indústria. Então, para isso, é importante também você fazer um bom estudo de cadeia de custódia. E também há estudos relacionados, né, informações relacionadas à qualificação dos recursos, ou seja, a qualidade do material gerado. Se uma indústria ela vai ser alimentada ali por lenha, né, então significa dizer que aquela lenha ela tem que ser de boa qualidade para alimentar aquela indústria. Se vai ser uma indústria de produção de papel e celulose, significa que as características daquela madeira tem que ter um padrão de qualidade aceitável para a produção de papel e celulose, ou seja, no caso aqui das indústrias de base florestal, eu estou dando aqui alguns exemplos de informações que você vai precisar levantar, né, em cada um desses casos. E aí você perceba que, dependendo do objetivo daquela indústria, dependendo do objetivo daquela produção, você vai ter ali uma necessidade diferente de um determinado tipo de levantamento, né? Então, significa dizer que uma indústria de papel e celulose, ela vai ter uma necessidade diferente de produtos de uma indústria de produção de painéis. E aí, em cada um desses casos, se você entender qual que é o objetivo final daquela produção, você vai conseguir compreender melhor as necessidades do seu cliente, você vai conseguir compreender melhor, né, o que você precisa fazer para atender aquelas necessidades. O seu levantamento de campo ele já vai ser mais assertivo, mais preciso, mais prático, voltado para a realidade, né?
Ou seja, você entendendo qual que é o objetivo final daquela indústria, você consequentemente, desde o começo, já vai conseguir entender e compreender melhor qual que é a real situação que aquela indústria precisa, tá?